Tudo começa quando Leonardo vê os resultados do exame de Ugarte e fala que ele está com esclerose múltipla, mas o insuportável não aceita e sai da sala gritando. E Ângela pergunta o porquê ele está assim, e Leonardo fala que ela já conhece o temperamento dele. Ângela avisa que o Dr. Gallegos está chamando ele para assistir à cirurgia de Guilherme, e ele fala que vai sim, e espera que ela assista também. Enquanto isso, Luz está muito preocupada com a cirurgia de Guilherme, e Pablo fala que está ali para apoiar ela em tudo que precisar, e ela fala para ele não ficar falando essas coisas, mas Pablo diz que fala sim porque a ama, e se aproxima dela e os dois se beijam. Félix chega e vê a cena, e então parte para cima dos dois e puxa o cabelo de Luz, e Pablo vai para cima dele, e vira uma bagunça no hospital. Félix fala que eles vão pagar por isso, e uma enfermeira chega mandando ele sair do hospital, e o compadre dele fala que uma briga nesse momento não é bom para ele, e então os dois vão embora, e Luz cai no choro. Hélida aparece e eles perguntam como Guilherme está, e ela fala que o menino está na cirurgia, e que ainda é muito cedo para saber, mas pede para eles não se desesperarem. Enquanto isso, Samantha está falando para Oscar que com certeza Álvaro está aprontando alguma coisa, e suspeita que seja algo envolvendo o contrato pré-matrimonial. Mas diz que com certeza vai descobrir, porque ele não vai fugir com Ângela e esse pirralho. E nesse meio tempo, Pablo conversa com Luz, e pergunta se ela ainda sente alguma coisa por Félix, e ela diz que é óbvio que não. E ele diz que Félix tem razão em uma coisa, que ela ainda está casada com ele, e pergunta se ele não está cansada de viver essa vida aprisionada, e Luz diz que sim, mas que tem muito medo que Félix faça qualquer coisa contra ele porque é muito vingativo, mas Pablo fala para ela não se preocupar com isso, e então Luz diz que é verdade, e que já basta, e garante que vai se divorciar de Félix. Do outro lado da cidade, Samantha está em um bar qualquer, quando Jerônimo chega e mostra um envelope, mas não deixa ela pegar, e Samantha pergunta se ele quer mais dinheiro pela informação sobre a dela, e ele diz que nem tudo é dinheiro e tenta beijar Samantha, mas ela se afasta dizendo que ele não sabe nem o que fazer com uma mulher como ela, e então ele a beija à força. E Samantha fica surpresa e então olha para ele e depois os dois começam a se beijar. Na mansão, Mirta está tentando jogar seu charme para cima de Gerardo, e ele fala que qualquer homem se sentiria bem com ela, porque é uma mulher boa e sedutora, e ela pergunta se os dois vão se dar uma oportunidade. Mas ela diz que não pode fazer isso porque não está pronto agora. Adela chega e escuta Mirta falar que adorou o que aconteceu entre eles, mas Gerardo diz que não está pronto, e ela se aproxima e os dois se beijam, e Adela com raiva vai embora, e depois Gerardo se afasta e fala que não pode fazer isso, e deixa Mirta furiosa. Enquanto isso, Samantha está com o enfermeiro, e pergunta por que ele está sorrindo, e fala que aquilo não vai se repetir porque ele é só um joguinho para ela, mas ele garante que ela vai querer repetir, e a Patricinha pergunta se ele não vai dar as informações, e ele entrega o envelope, e Samantha fica feliz pelo ouro que recebeu. No hospital, todos estão preocupados pela cirurgia de Guilherme. E nisso o doutor vem com Leonardo e Ângela dizendo que a cirurgia foi muito longa e que demoraram demais para procurar ajuda para o menino. E então eles perguntam o que aconteceu,
e o doutor dá a notícia de que eles conseguiram, e que a cirurgia foi um sucesso, e todos ficam felizes. Por outro lado, Alma vai visitar Mirta, que está chorando porque Gerardo não quer nada com ela. Mas Alma fala que talvez ela tenha ido muito rápido com ele, mas Mirta fala que não, e que com certeza é por causa de Adela. E Alma fala que não acredita que Gerardo iria se meter com essa empregada. Mirta fala que ela nem imagina como os dois se tratam, e diz que essa mulher sabe muito bem como seduzir um homem, e diz que quer tirar ela daquela casa, porque com certeza tudo seria diferente. Alma fala que tem uma ideia para tirar mãe e filha de perto deles, mas precisa da ajuda de Álvaro, e Mirta manda ela contar o que está planejando porque talvez pode ajudá-la. Enquanto isso, no hospital, Oscar e Ed esperam o elevador, e logo quando entram, Ed pergunta aonde ele quer ir e Oscar conta que conheceu um lugar tranquilo que eles podem conversar, e nisso o elevador para de funcionar, e Oscar fica apavorado, mas Ed fala para ele ficar tranquilo, porque se isso aconteceu foi porque o destino quis. Enquanto isso, no apartamento, Júlio e Leonardo jantam juntos, e ele comenta sobre umas caixas que estão na sala de Léo, e ele explica que são de sua mãe, e que ela vai vender à galeria, e então Júlio muda de assunto e fala que precisa conversar algumas coisas com ele, e Léo pergunta se é sobre a doutora Fedra, e Júlio diz que sim, e então Léo diz que é todo ouvidos. Em seguida, o telefone de Léo toca e uma paciente pede algumas informações e ele precisa ir a seu quarto para mexer no computador, e então Júlio se levanta e vai até a caixa, e começa a mexer nos papéis e encontra os documentos com o nome de Aníbal, e em seguida Léo volta e pergunta o que ele está fazendo. Por outro lado, Ângela está no quarto com Adela dormindo, e alguém bate na porta e ela vai atender, e Samantha entra por adentro, e Ângela pergunta o que ela está fazendo lá, e a Patricinha fala que vai ser rápida, e abre um envelope e entrega para Ângela, que vê uma foto de Adela, e Samantha fala que a mãe dela está sendo procurada pela polícia por matar alguém, e Ângela fica sem entender, e pergunta o que ela quer, e Samantha fala que elas têm até o dia seguinte para ir embora da cidade, senão vai entregar a mãe dela para a polícia. E nesse meio tempo, Dario está com Clarita, e fala para Amada que está decidido a não esconder mais o que eles têm, porque está muito apaixonado e que ela mudou a vida dele. E então os dois se beijam, e Álvaro entra a porta adentro e fica furioso em ver os dois juntos. Ele parte para cima de Dario, e Clara grita para o irmão soltar ele. E Álvaro grita dizendo que ele se aproveitou para se vingar usando sua irmã, mas Clarita grita que isso não é verdade, e que está apaixonada por ele. Álvaro fica em choque, e nisso Gerardo chega querendo saber o que está acontecendo ali, e Álvaro fala que Dario está usando sua irmã, mas Clarita diz que isso é mentira, e que ela está apaixonada por ele. Na vila, Samantha avisa Ângela que ela tem até o outro dia para ir embora, mas Ângela fala que aquele papel é falso, e Samantha diz que o juiz é quem vai decidir isso, e que se elas não forem embora, ela vai fazer a denúncia, e a Adela vai passar um bom tempo na cadeia. Ela vai embora, e em seguida Adela chama por Ângela, e ela guarda o papel, e sua mãe pergunta quem era, e Ângela, mesmo triste, fala que eram os vizinhos que estão preocupados com a dívida de Félix. E em seguida, muito abalada, ela abraça a mãe.
Enquanto isso, Leonardo quer saber o que Júlio estava fazendo mexendo nos documentos de sua mãe, e Júlio fala que vai explicar, e diz que ele tinha razão quando perguntou se ele já conhecia Mirta. E Léo pergunta se eles já se conheciam, e Júlio explica que sim, e conta que os dois tiveram uma relação antes dela se casar com Sandro. No hospital, o mecânico mexe no elevador e em seguida abre a porta e vê Ed e Oscar pertinhos, e eles disfarçam e falam que o homem demorou demais e vão embora, e o mecânico fica olhando eles desconfiado. Em casa, Adela pergunta se é verdade que Ângela está preocupada por causa da dívida da vila, e ela fala que sim, e que não teria motivos para mentir para a mãe, e Adela fala que é isso que ela quer saber, e fala que Ângela está com a mesma carinha de preocupação de quando era pequena, mas Ângela fala que não está escondendo nada, e diz que a mãe precisa dormir, e ela vai estudar, e deixa Adela sozinha na mesa. Na mansão, Gerardo está tentando controlar a confusão, e Álvaro fala que o imbecil do Dario estava se aproveitando de sua irmã, mas Dario fala que isso não é verdade, e Clarita confirma dizendo que está apaixonada por ele, mas Álvaro grita dizendo que aquele homem entrou em sua casa para ficar com sua irmã. Mas Gerardo fala que aquela não é a casa dele, mas Álvaro diz que mora ali, e esse homem está se aproveitando de uma menina, mas Clara fala que já tem 18 anos e os dois são adultos. Então Gerardo resolver a situação e manda Dario ir embora, mas ele diz que precisa resolver isso. Porém Gerardo fala que em outro momento ele vai embora e Samantha chega perguntando o que está acontecendo e todos ficam calados. Júlio está contando para Leonardo sobre seu romance com Mirta e fala que ela terminou com ele para ficar com Sandro, porque ele era um simples empregado e Sandro um santilhana. E Léo pergunta se ele está dizendo que sua mãe ficou com seu pai por causa de dinheiro. E Júlio confirma. Léo fala que isso não é motivo para ele mexer nas coisas de sua mãe, e Júlio concorda, e começa a contar que quando Léo atendeu ele no hospital, depois foi procurar ele em sua casa, e ficou chocado quando descobriu que ele é filho de Mirta. E Léo pergunta se por acaso isso foi uma surpresa, e Júlio diz que sim. Léo quer saber porque ele não disse isso antes, mas Júlio conta que a mãe dele não permitiu que ele contasse, e acha que talvez ela possa estar escondendo algo do seu passado. E Léo, alterado, quer saber o que ele sabe sobre o passado de sua mãe. E nesse meio tempo, Álvaro está no quarto com Samantha, e ele quer saber o que aconteceu, e ele conta que o amante dela se meteu com a irmã dele, e que já não bastava o trair com ela, e Samantha fala que não pode opinar sobre isso, mas que a culpa dela se envolver com ele foi de Álvaro, porque estava com Ângela esse tempo todo, e Álvaro fala que depois disso ela matou todo o amor que ele sentia por ela. Mas Samantha fala para ele não ser cínico porque nunca a amou e sim seu dinheiro, e joga na cara dele que Dario foi muito esperto e que feriu ele aonde mais dói, e então Álvaro furioso sai do quarto. Enquanto isso, Ed e Oscar caminham pela rua e batem papo, e Oscar conta que ninguém da sua família e nem do trabalho sabem que ele gosta de rapazes. E Ed pergunta o porquê disso, e ele fala que tem medo do julgamento. Júlio fala para Leonardo que já contou demais, e que ele precisa conversar com a mãe dele para saber mais sobre seu passado, porque talvez ela não queria que ele soubesse que ela teve alguém antes de seu pai.
Mas Léo fala que eles são adultos e que Júlio pode contar o que for, e então Júlio fala que depois que Mirta mandou ele se afastar, uns homens o atacaram, e Léo quer saber se ele está insinuando que sua mãe teve algo a ver com isso, mas Júlio diz que não sabe, mas que sua esposa recebeu uma ameaça de um homem dizendo que uma pessoa naquela cidade queria ver ele morto, e então está buscando provas para saber se esse homem andava com Mirta. E Léo fala que não dá para confiar nessa história dele e que precisa de provas, e Júlio fala que é isso mesmo que ele está procurando. Enquanto isso, Ed está falando que Oscar não precisa esconder sua verdade, e ele pergunta se a família de Ed sabe, e ele conta que sim, mas que foi deserdado, e que precisou mudar de nome, mas pede para Oscar não contar isso para ninguém. Por outro lado, Júlio se desculpa com Leonardo, mas diz que precisa investigar, porque esse atentado matou sua esposa, mas Léo diz que sua mãe não tem nada a ver com isso. Porém, Júlio fala que no passado ela se metia com gente de má índole, mas Léo não aceita que ele fale assim de sua mãe, e diz que não faz sentido eles continuarem com essa amizade, e manda Júlio ir embora. No dia seguinte, Ângela está lendo a carta de Padre Marcos que diz para ela continuar focando na medicina, porque ela será a salvação do povoado, e em seguida também se lembra de Samantha dizendo para ela ir embora daquela cidade porque senão vai denunciar a mãe dela. E nisso a dela chega e fica olhando a filha preocupada. No hospital, Samantha recebe seu advogado e fala que está animada com a ideia de ser sócia majoritária do hospital, mas o homem fala para ela ir com calma, porque seu pai pode ter o apoio dos outros acionistas, e Samantha quer saber se ela continua sendo a majoritária, e ele diz que sim, mas garante que se o pai dela for para a justiça recorrer, então ela terá que pensar bem, porque esse tipo de coisa leva muito tempo e acaba destruindo muitas famílias. Na mansão, Clara está olhando um desenho do rosto de Dario, quando o Álvaro chega e ela manda ele ir embora, mas o irmão fica e quer saber até que ponto Dario chegou com ela, e a garota fala que Álvaro é um idiota, e não sabe como ele tem coragem de fazer essa pergunta. Mas o irmão fala que ela não sabe que tipo de pessoa ela é, porém Clara defende o namorado dizendo que ele não seria capaz de fazer o mesmo que Álvaro fez com Ângela, e então o irmão fala que ela está proibida de ver ele, mas Clara fala que já é maior de idade. Mas Álvaro não quer saber e garante que vai fazer de tudo para impedir esse romance. No hospital, Ângela encontra com Hélida que pergunta se ela está bem com ela, e Ângela diz que sim e que só está muito cansada. Hélida sai e ela abre o papel que Samantha mostrou com a foto de Adela, e nisso Ed chega e pergunta se ela está bem, porque está com uma cara estranha, e garante que conhece a amiga como a palma de sua mão, mas Ângela fala que está preocupada com a mensalidade da faculdade, e disfarça perguntando como foi o encontro com Oscar, e Ed fica muito animado, e Ângela fala que não acredita que eles se beijaram, e nisso Oscar está contando para Hélida que o beijo deles foi sensacional, e que deseja começar uma relação, e ela pergunta se eles não estão indo rápido demais, e Ed fala para Ângela que espera que ele não faça o mesmo que Álvaro fez com ela. Na mansão, Álvaro está no telefone e encontra com Clara, e fala que conversou com um amigo, e que ela vai se matricular em uma escola fora da cidade, e a garota fala que não quer, mas Álvaro diz que já está decidido. Na delegacia,
Luz fala para Nancy que está com medo porque Félix vai ajudar como louco, mas Nancy fala para ela ficar calma. E nisso Félix pergunta a seu compadre por que eles estão ali, e ele diz que está tentando descobrir, e enquanto isso Félix encara Luz, que está apavorada. Por outro lado, Leonardo está dando aula para a turma de Ângela, e Alma fica encarando Ângela que está babando pelo amado, e então ele termina a aula e Alma chama ele para tomar um café. Mas ele diz que não pode, e em seguida o celular dela toca e ela vai atender, e Álvaro pede umas informações sobre o trabalho. Ela volta para a sala e fala para Léo que vai precisar ir embora, e Ed fala que também vai, e então Ângela fica sozinha na sala com Léo. Leonardo pergunta se ela foi revisada pela doutora, e Ângela diz que sim e que está tudo bem, e então ele fala que vai ver seus pacientes. Mas Ângela o interrompe e fala que só quer agradecer por tudo que ele fez por ela, e que Léo foi a primeira pessoa a ajudar ela naquela cidade. E ele pergunta por que ela está falando isso, e Ângela fala que só queria que ele soubesse, e dá adeus e vai embora. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.